Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será a pedra. Existem duas pedras. A pedra angular e a de tropeço. Qual delas você representa? Amém? Amado, a pedra, o distraído nela tropeçou. O bruto usou como arma, usou para matar alguém. O empreendedor usou para uma construção. A pedra angular. Davi, com ela, matou um gigante. Jesus mandou removê-lo para ressuscitar Lázaro. Observe que a diferença não está na pedra, mas na atitude das pessoas, não é mesmo? Enquanto Deus for a sua raiz, não existe pedra alguma que impeça o seu crescimento. Floresça onde Deus te plantou. Não importa. Não seja pedra de tropeço. Esteja na direção da pedra angular. Ela que alinha, ela que nivela, é ela que coloca no prumo. Amém? Vamos meditar sobre a pedra. Transformando pedras em bênçãos. A Bíblia é cheia de relatos de pedras foram transformadas em bênçãos. Amém? Lá na Bíblia, pedra pode ter significado tanto literal quanto simbólico. Literalmente, a pedra pode ser um objeto natural, um obstáculo ou parte de uma construção, não é mesmo? Simbolicamente, amado, a pedra representa firmeza, dureza, base, valor e permanência, podendo também simbolizar Deus, o Messias ou a igreja. Deus representa a pedra angular. O significado simbólico da pedra. Deus é a rocha. Amém? A metáfora da rocha, amado, frequentemente é usada para representar Deus, como em Deuteronômio 32:4 e lá no Salmo 18:31. Segundo a rede do novo tempo da comunicação, Deus é a rocha. Ele também é o Messias. A pedra também pode ser um símbolo do Messias, conforme visto no Salmo 118:22 e 1 Pedro 2:4. A pedra também representa a igreja. Petra, Pedro. Cristo é chamado de pedra angular, ou pedra fundamental, dando firmeza e vigor à igreja, que é edificada com pedras vivas, que somos nós, conforme 1 Pedro 2:5. Nós somos pedras vivas na mão do Senhor. Firmeza e estabilidade. A pedra também representa a força e a estabilidade, seja física, como na construção de um edifício, seja espiritual, como na fé em Deus. Amém? A pedra representa estabilidade na construção, a pedra fundamental, a pedra angular. Obstáculo. A pedra também pode simbolizar um obstáculo que deve ser ultrapassado, ou um perigo que deve ser evitado. O pecado, por exemplo, é simbolizado como uma pedra, um obstáculo. Ou você pode desviar ou saltar daquela pedra, ou você pode tropeçar naquela pedra. Vai depender da sua escolha. Se você tropeçar, irá cair, irá machucar. Mas se você desviar, você será livre dessa queda. Então dá o nome de pedra de tropeço ou obstáculo na vida de uma pessoa. Seja na área espiritual como na física. Valor. Nós temos que valorizar a pedra. Ser pedra preciosa. A pedra preciosa, amado, é um símbolo de valor, seja material ou espiritual. Você já percebeu? Os minerais são pedras.
E nós temos que valorizar a pedra. Não como alguns deixam-se levar pelos obstáculos, mas tem que valorizar a pedra como uma pedra angular, que nos coloca no prumo, no nível, na reta. Amém? Permanência. A pedra é um símbolo de algo que resiste ao tempo e é a mudança como a promessa de Deus. A pedra permanece para sempre, assim como a promessa de Deus. Vou dar um exemplo aqui da Bíblia. Deuteronômio 32, 4 diz que a rocha é o seu Deus. A pedra, a rocha, representa Deus. Em 1 Samuel 2, 2 diz: ninguém é santo como o Senhor, porque não há pedra que se ele possa comparar. Olha só. Aqui fala que Deus é uma rocha e não há pedra em que possa comparar com ele. Ele é mais do que o rubi, mais do que o ouro, mais do que as pedras mais preciosas que sejam. Ele é superior a tudo isso. O Salmo 18, 31, amado, diz: porque Deus é a minha rocha, a minha fortaleza que me salva. Olha só. Deus é a minha rocha, minha fortaleza, é meu socorro, bem presente na hora da angústia. Deus é a nossa pedra angular. O Salmo 118, 32 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se a pedra principal. Ou seja, Jesus foi rejeitado pelos judeus e ele se tornou a pedra principal. Ele é a nossa pedra angular. Lá em 1 Pedro 2, 4, 7 diz: chegando-vos a ele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhido por Deus, preciosa, vós também, como pedras vivas, só edificado numa casa espiritual para um sacerdote santo. Olha o que 1 Pedro 2, 4, 7 diz. Essa pedra que foi rejeitada pelos judeus se tornou uma pedra preciosa e nos usa como edificadores numa casa espiritual. Jesus. Em Mateus 16, 18 diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, sobre você edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro foi cheio do Espírito Santo, e ali Pedro pregou para milhares de pessoas, e 3.000 almas se converteram. Foi edificada a igreja, diferentemente de outras religiões que falam que Pedro foi o Papa. Nada disso. Pedro não foi Papa nenhum. Pedro morreu antes do papado. Morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado igual Cristo. Então eles inventaram aquele negócio de Papa, usando esse capítulo, Mateus 16, 18. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Isso aqui foi no momento de Pentecostes, onde Pedro e os demais discípulos foram cheios do Espírito Santo. Só que Pedro naquele momento foi usado, e ele pregou para milhares de pessoas, todos que estavam ali na festa de Pentecostes, e ali Pedro se tornou a pedra da igreja, e foi edificado. Foi a partir de Pedro que começou o cristianismo. Amém? Lá em Romanos 9,33 está escrito: como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Olha só. Colocou uma pedra de tropeço lá em Sião e uma rocha para escândalo, porque aquele pessoal não estava obedecendo a Deus. Então ali colocou uma pedra de tropeço. E às vezes acontece essa pedra de tropeço na vida de muitas pessoas que vivem na prática do pecado. Em Lucas 21, 5, 19, Jesus profetizou sobre a destruição do templo de Jerusalém, dizendo
que não ficará pedra sobre pedra. Isso aqui já se cumpriu. A destruição lá em Jerusalém. Eles incendiaram, destruíram o templo de Salomão e ali não ficou pedra sobre pedra conforme a profecia de Jesus, conforme Lucas 21, 5, 19. Destruirei o templo de Jerusalém, dizendo que não ficará pedra sobre pedra, e ali foi destruído mesmo. A pedra também, amado, é um tema de perseverança. Certa vez eu ouvi alguém dizer que quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Uau! Amém? Quando Deus não muda as coisas, Ele muda nós. Quando oramos para que as coisas mudem, muitas vezes nós é que precisamos mudar interiormente. Às vezes pede a Deus para mudar certas coisas e fala, não, o problema está em você. Você é uma pedra de tropeço. Você precisa se transformar em uma pedra angular. Não é mesmo? Quantas pessoas aí são pedras de tropeço na vida de alguém? E precisa ser mudado. Só mesmo Deus para mudar. Pegar aquela pedra de tropeço e transformar em pedra angular. Colocar no nível, no prumo, no rumo, na direção. Não é mesmo? Amado, em muitas situações, tentamos fazer consertos e remendos em nossas vidas. Mas, na verdade, é preciso recomeçar. Não pode colocar remendo. Tudo tem que ter um recomeço, dá um reset, tira tudo aquilo que não agrada a Deus, tira essa pedra de tropeço que está em sua vida e dá um recomeço. Não adianta mudar de emprego, casa, cidade, médico, relacionamento e tudo mais sem mudar interiormente o nosso viver. Tem pessoas que colocam defeito nas coisas, né? Nas coisas. O problema está nele. Ele é uma pedra de tropeço. Ele precisa ser lapidado, transformado. Não é mesmo? Jacó, por exemplo. Jacó estava vivendo um momento muito difícil em sua vida. Ao mesmo tempo em que começava um novo tempo de mudança, havia se desentendido com seu irmão Esaú. E este queria matá-lo. Por isso fugiu para a casa de seus parentes e quis encontrar uma esposa para recomeçar a sua vida. Lá na casa de Labão, todos nós conhecemos a história de Jacó. Jacó caminhava e estava tão cansado e preocupado que não tinha nem mesmo onde dormir. Por isso, quando estava exausto, dormiu sobre uma pedra, como travesseiro, no meio do caminho. Amado, Jacó havia recebido a bênção de seu pai Isaac, mas agora receberia a bênção do próprio Deus, conforme Gênesis 28, 14. Muitas vezes, amado, estamos como Jacó, fugindo dos problemas, dificuldades da família, carentes da bênção do Senhor, cansado, precisando começar tudo de novo. Uma pedra de tropeço. Jacó foi uma pedra de tropeço para Esaú. Amado, existem pedras tão grandes em nossa vida que não conseguimos tirar de nosso caminho. É preciso transformar essas pedras para que deixem de ser problemas e se tornem bênçãos. Há pedras nos nossos caminhos, seja na área financeira, conjugal, ministerial, emocional. Há uma pedra. E às vezes é pedra de tropeço. E nós temos que tirar essas pedras do nosso meio. Às vezes são aqueles amigos, entre aspas, né, que atrapalham nossas vidas. Como transformar as pedras em vida? Vamos aprender com Jacó, como transformou as pedras da sua vida. Jacó era um trapaceiro, era um usurpador. E era uma pedra de tropeço para a família. Até que um dia teve encontro com Deus. Mas antes disso, ele transformou sua pedra em um travesseiro. Tomou uma das pedras no lugar e fez-o de travesseiro. A primeira coisa que aprendemos com Jacó, amado, é que em tempos difíceis precisamos encontrar um tempo para descansar no Senhor. Houve um momento que Jacó teve que falar, não, espera aí, tem que dar um tempo.
Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que encontrar agora com Esaú. Amado, para mudar é preciso parar. Se eu quiser mudar a minha direção, devo primeiro parar e então retornar. Não adianta prosseguir se está dando tudo errado. Não adianta. Se você é a pedra de tropeço, tudo que você faz, você cria problema para alguém. Você não pode continuar essa vida, porque lá na frente vai piorando cada vez mais. Você precisa parar, meditar e falar, não, eu preciso ser lapidado, eu preciso ser transformado, eu estou errado. Está dando tudo errado na minha vida. Jacó descansou no meio da tribulação, amado. É na tribulação que nós somos fortalecidos, é na tribulação que nós aprendemos, não é mesmo? Jacó reconheceu que não adiantaria prosseguir cansado como estava, mas precisava parar um pouco, onde continuar e recompor suas energias. Aquela vida que ele vivia, ele precisava encontrar com Esaú. Você está fugindo de seus problemas e cansado como Jacó? Jesus disse para você, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11:21. Se você está cansado e sobrecarregado, amado, se você é pedra de tropeço, somente Jesus poderá te transformar. Pegar essa pedra de tropeço e se transformar em pedra angular. Só Jesus, ninguém mais. Se você for olhar as suas contas, as obrigações mensais, os impostos que vencerão, as coisas que deseja comprar e tudo o que as pessoas querem que você faça, você vai ficar sufocado. Jesus sabia que o pior mal dos últimos tempos seria a ansiedade e a depressão, e Satanás tem colocado justamente isso, ansiedade e depressão na vida das pessoas, como uma pedra de tropeço. O ser humano, amado, ele não foi criado por Deus para viver sob pressão e estresse. Não foi. Era para viver ali no paraíso, com tudo ali. Por isso Jesus mandou olhar para os lírios dos passarinhos, para aprender sobre o cuidado de Deus sobre nós. Nós era para vivermos conforme os pássaros, conforme os animais ali no paraíso, ter de tudo em abundância, sem precisar se preocupar com nada. Se andar estressado, se andar com depressão, mas Satanás colocou uma pedra de tropeço na vida de Adão e Eva através do pecado, através do fruto, através da desobediência. Ali foi uma pedra de tropeço. Amado, se você prosseguir cansado como está, não conseguirá alcançar seu objetivo. Pode ter certeza disso. Por isso, descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor, espera nele. O Salmo 37, 7 diz isso. Então tire um tempo para refletir e descansar. Apresente todas as suas ansiedades a Deus em oração, conforme Filipenses 4, 6. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Existem pedras no caminho, no seu caminho, amado? Se existe, está difícil continuar sua caminhada, não é mesmo? Você está com dificuldade, então desvia dessa pedra. Desvia, passa pelo lado esquerdo, ou lado direito, ou salta, mas não tropece nessa pedra. Descanse no Senhor, e Ele vai restaurar a sua vida novamente, pode ter certeza disso. Amado, transforme sua pedra em sonho. No meio das dificuldades todas, Jacó teve um lindo sonho, através daquela pedra que ele colocou como travesseiro para ele refletir, para ele descansar. E ali ele viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande escada, de tão alta, atingindo até o céu. Ele viu os anjos subindo e descendo em uma escada. Nessa escada havia um grande movimento de anjos subindo e descendo. Só depois que ele colocou a cabeça dele em uma pedra, servindo de travesseiro, para uma reflexão, aí ele sonhou, vendo os anjos subindo e descendo aos céus em uma escada. Este sonho, amado, seria a força que precisava para inspirar sua vida, dali para frente. Sua vida que parecia um pesadelo, agora se transformou em um sonho de Deus.
Jacó ali teve um encontro com Deus. Os sonhos se tornam como ideias para a nossa vida. Uma razão de acordar, levantar e lutar. Como é triste quando vemos pessoas que desistiram de seus sonhos, não é mesmo? Quando encontram uma pedra no caminho, pensam em desistir porque não conseguem mais sonhar. Há muito tempo alguém me ensinou que um homem sem sonho é um homem morto. Nós temos que ter sonhos. Só um morto não sonha. Não é verdade? Amado, no sonho de Jacó, os anjos de Deus subiam e desciam. Isso significa que quando descansamos, Deus continua trabalhando por nós. Muitas vezes ficamos apavorados, pensando o que fazer e queremos resolver tudo do nosso jeito. Mas não adianta. Por isso é importante descansar e deixar Deus agir. Nossos problemas, nós temos que colocar no Senhor. Jesus foi bem claro: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Quando oramos, amado, existe uma grande movimentação de anjos em nossas vidas, pois os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus 1,14. A palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guarda e nos livra. E Satanás está ao nosso derredor como uma pedra de tropeço, lançando setas, dados inflamáveis, buscando a quem possa tragar. Você tem sonho, amado? Deus quer trabalhar em sua vida e realizar seu sonho. Pode ter certeza disso. Portanto, transforme sua pedra em um altar. Tomou a pedra que havia posto no travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo ordenou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, do nome de Betel. Uau! Jacó já estava ali em Betel. Aquela mesma pedra que antes era um problema, Jacó transformou em um travesseiro para o descanso e ali sonhou. Agora ele se levanta e transforma a pedra em um altar para adorar a Deus. Aquele lugar foi marcado, amado, por aquela pedra e ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Aquele travesseiro, que foi para o descanso de Jacó, se tornou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Aquela pedra se tornou a casa de Deus, um altar. Muitas pessoas, amado, quando passam por problemas, a primeira coisa que deixam de fazer é de orar. É um engano. Deixa de ir ao culto e louvar a Deus. Neste momento é que mais precisamos de Deus e devemos orar mais, ler mais a palavra e nos consagrar inteiramente ao Senhor. Tem pessoas que, não, eu estou cansado, não vou à igreja, não, estou doente, não vou à igreja, não estou... A igreja é um hospital. Uau! A igreja é um hospital. É lugar de cura, é lugar de transformação. Se você está doente, vá para o hospital, vá para a igreja, que é um hospital. O diabo, amado, ele gosta de colocar umas pedras no caminho do crente e fica mais alegre ainda quando vê que isso o impede de orar. Isso é um obstáculo, uma pedra de obstáculo. Satanás coloca cansaço, enfermidade, para a pessoa não ir orar, para a pessoa não estar em comunhão com os irmãos. Pedra de tropeço. Amado, Deus não tem culpa de nossos problemas. Muitas vezes a dificuldade que enfrentamos são consequências de outras coisas que fizemos e não podemos culpar Deus por isso. Ninguém explica Deus, nós não podemos questionar nada a Deus. Deus está no controle de tudo. Amém? Contudo, podemos buscar a sua face, pedindo sua misericórdia e esperando sua salvação para mudar a nossa sorte. O que nós temos que buscar de Deus é isso. A misericórdia dele, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, por isso estamos aqui, estamos alegres. Como transformar as pedras em um altar de Deus? É fácil. Um pregador diz que crente não tem problema e sim motivo de oração.
Nós não temos problema, o problema é motivo de oração. Se você orar, Deus vai responder. Quando fazemos de nossos problemas um motivo de oração, os problemas deixam de ser problemas e se transformam em bênçãos, porque vemos Deus agir em nosso viver. Quando colocamos nosso problema na oração, já não é mais problema. Já são causas resolvidas. Amém? Você está passando por tribulação? Está? Quanto mais pedra encontrar, adore mais ao Senhor. Quando houver pedra no caminho, descanse, sonhe e o adore. Quanto mais obstáculo tiver na sua frente e você desviar dele, mais irá irritar Satanás, porque você não irá tropeçar, não irá cair. Desvie, passa por cima. Amado, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia, foi o que Jacó falou. Jacó pensava que estava sozinho e que aquele lugar não tinha a bênção de Deus. Pensou que nunca mais voltaria ali, mas Deus lhe prometeu dar aquela terra. E que sua família, que Jacó pensara que tinha acabado, seria abençoado pelo Senhor. Aquele lugar difícil foi onde Jacó mais foi abençoado. Betel, a casa de Deus. Portanto, amado, não adianta fugir de seus problemas. Não, você tem que enfrentar. No lugar onde Deus está, pode te abençoar, bem como sua família. Se tiver uma pedra aqui e você fugir dela, haverá outras pedras mais adiante, pode ter certeza disso. Quando pensamos que tudo está acabado, amado, Deus se levanta para recomeçar por nós e fazer tudo melhor ainda. De tão atribulados, pensamos às vezes que Deus não está conosco, não é mesmo? Mas você não está sozinho, Deus está sempre contigo, pode ter certeza disso. Aquela pedra que era um problema na vida de Jacó, virou um travesseiro para ele descansar em Deus. Foi um sonho para ele ver Deus trabalhar em sua vida. E também um altar de adoração ao Senhor. Lembre-se que quando encontrar uma pedra em seu caminho e não puder removê-lo, de tão cansado que estiver, ou de tão grande que ela seja, pode descansar em Deus. Pode sonhar e adorar o Senhor. Deus pode transformar o seu sonho em realidade. Pode escrever. Deus transforma o seu sonho em realidade. Basta somente crer. Portanto, creia no Senhor. Amém? Eu acho que Deus já falou com você através dessa palavra. Você não será a pedra de tropeço, e sim uma pedra angular, sob o controle do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos meditar neste louvor. Deixa Deus falar. Eu sei que Ele já falou através da palavra, agora através deste louvor. Você é uma pedra preciosa para Deus, saiba disso. Você foi lapidado. Você era pedra de tropeço na vida de alguém, Deus foi lá e te transformou. E Ele quer transformar também a vida de quem ainda não o buscou. Medite esse louvor. Nós somos pedra preciosa na mão do Senhor. Ele nos lapidou. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, te exalto, te louvo, te agradeço, Pai, pela transformação que o Senhor fez na minha vida. Tirou essa pedra de tropeço que havia na minha vida e me fez como uma pedra angular. Me colocou no nível, no prumo da igreja para poder estar propagando o seu evangelho. Peço que o Senhor doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que às vezes é uma pedra de tropeço na vida de alguém, e que ela venha a ser também lapidada, transformada, e venha a ser transformada como pedra preciosa em tuas mãos. Assim como o Senhor fez comigo, faça também na vida dessa pessoa. Lapida essa pedra bruta que aí estava. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que Tu és a razão do nosso viver. O Senhor quer o melhor para nós. O Senhor quer realizar nossos sonhos. O Senhor não quer que nós venhamos a tropeçar
em alguma pedra lançada por Satanás. Eu te louvo, te agradeço por tudo que tu fez, está fazendo. E creio que muito será para cada um de nós. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Não seja pedra de tropeço na vida de alguém. Pedra de tropeço, amado, não vem de Deus, vem de Satanás. Você tem que desviar para a direita ou para a esquerda ou saltar e nunca tropeçar, cair. Seja a pedra preciosa na mão do Senhor, como ouro puro de Ofir. Amém? Lapidado por Deus, transformado. E não pedra de tropeço na vida de alguém. Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Ele quer o melhor para nós, Ele quer nos lapidar, Ele quer nos transformar. Enquanto Satanás quer colocar pedra de tropeço em nossas vidas, o pecado. Então não deixe levar pelo pecado, não deixe levar pela pedra de tropeço. Busque a pedra angular que é Jesus. Busque a rocha que é Deus. Amém? Deixa Deus na direção. Que venha edificar a sua casa na rocha. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Fique na paz. Medite nesse louvor. Pedra preciosa na mão do Senhor. Deus na direção sempre. Fique em paz. Tenha um bom dia.